Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Bem-vindos à segunda parte com a doutora Carly Anderson, Gênesis 18 a 23. Vamos pular para o capítulo 21, onde a promessa se cumpre. Então, ela recebeu a promessa, que continha um pouco de riso. Em seguida, passamos para o versículo 1. O Senhor visitou Sara, como havia dito, e o Senhor fez a Sara como havia prometido. A palavra visitou é pakad em hebraico e pode significar visitar ou nomear. Tem um significado especial. Marca como algo muito importante ser visitado pelo Senhor, ter essa interação, mas também ter uma nomeação especial. Estou vendo que Sara será capaz de assumir seu poder matriarcal. O Senhor visita Sara, ele pakades. É um ritual especial que a leva a um novo espaço. E Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus havia falado. Abraão chamou o nome do filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu à luz. Repitam comigo, Yitzhak. Certo. Chegamos ao versículo 6, uma pequena canção que Sara canta para explicar o nome. Sara disse: Deus me fez rir para que todos aqui rissem comigo. Versículo 7. E ela disse: Quem teria dito a Abraão que Sara deveria ter amamentado filhos, pois eu lhe dei um filho na sua velhice? O riso por trás disso Deus me fez rir. Então quero trazer uma tradição judaica que vê em sua canção algo especial. É do Gênesis Rabá, que é um texto midrash. Midrash, na tradição judaica, é um comentário e acrescenta um pouco mais de explicação à história. Midrash fez a pergunta: Então Deus fez Sara rir, mas o que isso significa para nós? E então a resposta é que, quando Sara foi capaz de rir e ter seu milagre e lembrar de tudo o que passou, então, na verdade, esse riso se espalhou e mais pessoas começaram a ter milagres. Havia mulheres estéreis que tiveram filhos. Pessoas cegas puderam ver, pessoas coxas puderam andar. O Midrash fala que não foi apenas o milagre de Sara, ele se espalhou e criou mais milagres no mundo. Eu adoro isso por muitos motivos. Porque Sara e Abraão estavam tão ligados à aliança que impactaram o mundo de uma forma milagrosa, mas também por pensar no Salvador, que será um dos descendentes de Sara, por meio do qual muitos milagres acontecerão. Ele é um dos reis que pertence à sua linhagem, como parte de sua maternidade. É simplesmente majestoso em seu alcance. Costumamos chamar Abraão de pai das nações. Quando você lê esse versículo, os reis dos povos serão dela, e você disse que pertencerão a ela. Poderíamos então chamar Sara de mãe das nações? Parece que também poderíamos dizer isso. Sim, acho que sim. Carly, isso é fantástico. Estou olhando esses capítulos e tenho John. Quantas novas anotações você tem? Não consigo nem encontrar lugares para escrever. Estou ficando sem post-its. Vamos continuar. O que vem a seguir? Agora gostaria de reestruturar a história de Hagar. Contamos a história do ponto de vista de Sara. Agora quero contar a história do ponto de vista de Hagar e ajudá-los a perceber como o texto realmente a trata com muito respeito e poder também. Para dar a vocês um pouco de contexto sobre ela em alguns capítulos antes do capítulo 21, que é onde vou me concentrar, ela começa como serva. Ela vai ter um filho que fará parte desse grupo familiar e então receberá um novo título. Ela será chamada de escrava ou serva. Esses são termos diferentes em hebraico e não precisamos nos aprofundar muito nisso, exceto que quero que vocês percebam que ela está se elevando. Ela se meteu em apuros por desrespeito, brincando um pouco com a hierarquia, ou não lidando muito bem com o respeito. Mas, mesmo assim, ela consegue chegar a uma posição realmente poderosa. Na verdade, no final deste capítulo, ela será a matriarca de sua própria linhagem. Essa foi a promessa do anjo. Também quero lembrar que, quando o anjo fala com ela e aparece para ela, a promessa que ela recebe é muito semelhante à de Abraão. Portanto, isso a coloca em pé de igualdade com Abraão. Mas então ela também faz algo realmente incrível em Gênesis 16:13. Ela dá um nome a Deus. Ela dá um título a Deus. Ela diz: Tu és El Roi, o Deus que vê. Ela é a única pessoa nas Escrituras que dá um nome a Deus. Deus dá nomes a outras pessoas, mas ela dá um nome a Deus, e então o poço recebe esse nome. Onde estamos agora com Hagar é que ela subiu no sistema de parentesco, no grupo de parentes. Ela não é mais uma shipcha. Esse é o termo hebraico para serva. Ela agora é uma amá. A tradução em inglês
É diferente, mas geralmente significa serva ou escrava, e eu quero falar brevemente sobre porque a amá é um nível acima para ela. Assim como Sara subiu de nível e Abraão subiu de nível, Hagar também subiu de nível e se tornou uma amá. Essa pesquisa ainda é bastante nova, mas o que os estudiosos estão percebendo é que a Shipchá parece ser uma posição ligeiramente inferior na família do que uma amá. Normalmente, quando uma mãe substituta tem um filho substituto, ela se torna uma amá. Elas estão em um lugar diferente no grupo familiar e ainda estamos tentando descobrir como isso funciona, porque estamos olhando milhares de anos atrás para tentar descobrir o que elas sabiam que nós não sabemos. Podemos ver que há uma diferença. Ela tem mais resp, eito, e é tratada como uma mãe na família, então ela definitivamente está em uma nova posição que ela merece. Também sabemos que ela teve o filho prometido, Ismael nasceu. Quando Isaac nasce, parece que Ismael tem cerca de 13 anos. Demorou muito para Sara, mas Ismael faz parte da família e está bem integrado. E então temos, no capítulo 21, versículo 8, esta pequena nota que diz que a criança cresceu e foi desmamada, e então Abraão faz uma grande festa. É uma festa para ele. As crianças provavelmente eram desmamadas entre 2 e 4 anos de idade, então vamos colocar isso para a idade de 13 anos para Ismael, quando ele é circuncidado, o que coloca Ismael nesta próxima parte da história com cerca de 17 ou 18 anos. Isso é importante para o contexto do que vai acontecer a seguir, porque aos 17 ou 18 anos, Ismael está se aproximando da idade de casar. Ele vai precisar de uma esposa em breve e isso vai adicionar uma dinâmica totalmente nova. O que está acontecendo na família se levarmos isso em consideração? Isaac ainda é pequeno, mas Ismael é um adulto emergente, o que ajuda a construir o contexto para isso. Vou passar para o versículo 9. Este é um versículo realmente difícil de entender. Até mesmo os estudiosos não sabem muito bem o que está acontecendo aqui. Ok, então, no versículo 9, diz que Sara viu o filho de Hagar, a egípcia que ela dera à luz para Abraão, zombando. Essa palavra zombando tem a mesma raiz de todas as palavras relacionadas ao riso e a Isaac, tzachak. Então é o nome de Isaac, mas com uma conjugação ligeiramente diferente. Na verdade, é um particípio. Sara vê que ele está fazendo essa ação, seja ela qual for, está rindo, e ninguém sabe ao certo até hoje como lidar com isso. Um estudioso vê isso como uma forma de Ismael estar assumindo a autoridade de Isaac. Ele traduz isso como Ismael estar isacando, assumindo a posição de Isaac de certa forma, e isso continua acontecendo nesse momento. Parece estar acontecendo naturalmente, talvez até mesmo na forma participial de Isaac. E então outro estudioso analisa isso e diz que essa é, na verdade, uma clara indicação de que Ismael está pronto para se casar. Ele está em idade de casar e precisamos encontrar uma esposa para ele. Como isso afeta a dinâmica de poder e o que vai acontecer? Acho que esse é o versículo mais difícil para Sara e Agar. Versículo 10. Por isso ela diz a Abraão, e esta é a tradução, mas vou ler o hebraico para que vocês possam ouvir de uma maneira diferente. Expulsem esta escrava e seu filho, pois o filho desta escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Esta é a parte difícil, quando todos ouvem isso, pensam, Sara é tão má. Há algumas maneiras de traduzir isso e trabalhar com o hebraico e até mesmo alguns jogos de palavras ou algumas ilusões que realmente suavizam bastante, e talvez até tornem isso incrível. Algo que acontece no capítulo 9 é que Ismael está ficando mais velho e há algo acontecendo com Isaque, ou questões sobre o que vai acontecer com sua posição. O que ele realmente herda? Ele recebeu uma promessa de um anjo por meio de sua mãe. Abraão tem algumas promessas, mas também sabemos que Sara agora tem um filho que também é herdeiro. Portanto, temos 2 herdeiros. É emocional e é relacional, mas também é legal. Essa é uma questão dinástica que temos que perguntar. O que é realmente interessante é quando Sara diz em hebraico para expulsar essa serva, ela usa a palavra amá. É por isso que mencionei esses títulos. Ela não disse shipchá, ela não a rebaixou. Ela disse amá, ela disse a serva. Ela honrou a posição de Hagar, a ideia de expulsá-la. Pode ser para expulsar. Essa é a mesma rota usada para descrever Adão e Eva sendo expulsos do Éden. Também tem um movimento agrícola e força nisso, há um crescimento nisso.
Agora, mantenha esse pensamento, porque vou continuar. Então, quando ela diz expulsar, saia. Você pode ver como o crescimento de Adão e Eva no Éden, em comparação com o crescimento depois que eles saem, nós conhecemos essa história. Eles podem até pensar, espere, tudo bem, então eles precisam deixar este lugar onde tem sido seguro, onde tem sido agradável, onde eles têm tudo o que precisam, agora eles precisam sair para algum crescimento. Isso pode ser o que os ouvintes ou leitores estão tendo em mente. É esse mito do Éden. Essa é uma possibilidade. Existem outras maneiras de fazer isso, mas vou manter essa ideia e ver se ela funciona logicamente no restante do versículo. Sara diz: Garash, Garash, tire essa ama daqui, tire essa serva que honra sua nova posição e também seu filho. Então, em hebraico, porque ela não vai herdar. Quero voltar à gramática e falar sobre esse versículo. Yerosh significa herdar, ou ele vai herdar, ou lo yerosh. Ele não vai herdar. Isso também pode ser o que às vezes chamamos de subjuntivo. É apenas uma palavra sofisticada para deveria, poderia, poderia. Precisamos tirar ela e seu filho daqui porque ele não deveria ter que dividir a herança com meu filho. Não que ele não possa porque estou sendo gananciosa com meu filho. Mas poderia ser Sara e fica muito bom assim. Ambas as formas ficam bem em hebraico. E se for Sara dizendo para tirá-los desse espaço seguro? Esses meninos precisam de espaço para crescer. E se ele ficar aqui, sua herança será menor. Essa é uma possibilidade de interpretação, porque dá para perceber que funciona muito bem em hebraico. Não que ele não vai herdar, mas que ele deveria herdar com Isaque, pois ambos têm promessas realmente grandiosas. Quando esses meninos nascem, eles já são príncipes, já são da realeza. Você pode ler isso. Funciona no hebraico ter Sara sendo desagradável e querendo tirá-los de lá porque ela não quer compartilhar? Pode ser isso. Também pode ser, e vários estudiosos veem assim, que Sara esteja dizendo que isso precisa ser diferente porque os dois meninos compartilharem não é a promessa. Esses meninos têm destinos individuais que precisam seguir. Se os mantivermos aqui, um ou ambos podem não segui-los. Quando falo sobre isso com meus alunos, brinco dizendo que os meninos são barulhentos, precisam de espaço, mas também que esses meninos têm destinos. Se você ler dessa forma, então Sara está reconhecendo a promessa que o anjo fez a Hagar quando aquele anjo tirou o bebê de Sara dela. Há muita beleza comovente se você ler dessa forma, e isso fica claro no hebraico, você pode ler facilmente. Esta é Sara dizendo: Eu conheço a profecia para meu filho, e conheço a profecia e a promessa para seu filho. Para que ambos tenham seus destinos, temos que nos separar. É muito bonito que Sara seja a escolhida, e ela seria a escolhida porque é a de Evirá. Ela é a grande senhora. Então, ela diria que isso tem que ser diferente para que todos cumpram seu destino pleno. Isso pode ser Sara agindo com sabedoria. Se você olhar o versículo 11, Abraão não gosta dessa ideia. Como eu disse, vejo Abraão como alguém que simplesmente ama sua família, quer sua família por perto. Ele perdeu sua família, perdeu um irmão, ele teve que deixar sua família. Ele adora ter sua família por perto. Isso sou eu, caracterizando Abraão. Mas vejo que ele não quer quebrar essa coisa linda, e isso é um pouco como o que acontece no Éden. Eva está tipo, estou vendo algumas coisas, e Adão está tipo, não, não fazemos isso, certo? Que tal ficarmos aqui? Que tal não irmos embora? Sim. Agora Sara está se tornando uma espécie de Eva, certo? Dessa maneira, e esse termo para expulsão e garash é o termo para sair do Éden, mudar-se. É carregado, é para trazer de volta essas memórias. Há essa intenção poética, estilizada. Abraham não gosta disso. Talvez nem gostássemos disso sem esse contexto. Você pode pensar, Sara, por que você é tão má? Uau, sim. Sara está fazendo a coisa certa. Ei, John, você poderia ler o versículo 12? E Deus disse a Abraão: Não te pareça grave por causa do menino e da tua serva. Em tudo o que Sara te disser, dá ouvidos à sua voz, pois em Isaque será chamada a tua descendência. Basicamente, Deus diz que Sara está certa. Agora, se Sara está sendo má, e novamente a tradução, realmente parece que sim. O termo escrava parece que ela simplesmente não a quer por perto. Ela não quer compartilhar a herança. Se pudermos deixar Sara ser essa mulher nobre e incrível que ela tem sido até agora, e que todas as pessoas daquela região notaram, e até mesmo o Senhor notou, então isso se encaixa melhor. Isso se encaixa melhor como uma mulher que é como Eva, observando o que está acontecendo e dizendo que não podemos crescer aqui. Acho que há uma maneira diferente, e essa maneira envolve mudar-se.
E então Deus diz que Sara está certa. Acho que minha esposa vai me fazer memorizar esse versículo. Em tudo o que Sara te disser, ouve a sua voz, pois ela está certa. Vamos chamar isso de lei do Hank. A lei de Hank. Ela pode simplesmente tirar isso do bolso a qualquer momento. Isso é interessante. Isso muda completamente a história aqui. Sim. É verdade, não é? E nossa percepção de Sara, sim, combina com o papel dela. Combina com a proximidade dela com Deus e sua compreensão do que deve acontecer. Adorei. Sim, ela está fazendo outra coisa difícil. Ela está disposta a fazer isso. Ela está pensando nos outros e honrando a profecia que tirou sua primeira esperança. Então é tão comovente e bonito. Ela está agindo com sabedoria. Ela está vendo coisas que nem todos estão vendo e pedindo que isso aconteça. Então Hagar realmente vai ter um momento legal aqui com Abraão e as palavras a levam a uma responsabilidade de liderança realmente bonita. Deus diz a Abraão: não se preocupe. Não quero que você fique chateado com isso. Faça o que Sara diz. Sara está certa. Há um elemento interessante, algumas palavras interessantes que quero trazer à tona, porque temos falado sobre como pode haver ecos do Éden nesta parte da história. Deus diz: Sara está certa, faça o que Sara diz. E em seguida, o hebraico Kibi Itshak, porque em Isaac, hebraico, Zara. Então, essa semente será nomeada para você. É uma frase estranha, mas quero sugerir talvez até mesmo uma possível ilusão ritual para lembrar que falamos sobre nomear e como nomear leva as pessoas à realeza. É que a descendência será continuada através dele, mas também a descendência será nomeada através dos descendentes de Isaac. Isso pode ser uma ilusão ritual. Não sei se posso dizer muito mais sobre isso, mas há algo aí. Você vê isso refletido, mas com palavras diferentes no versículo 13. Quanto ao filho da Amá, a serva, que é Hagar, eu o estabelecerei como uma nação, então em hebraico, eu vou estabelecê-lo. E você faz isso com reis. Você os coloca em um lugar onde possam ser vistos. Um lugar alto ou elevado, é ritualístico à sua maneira, e sua descendência também será sua. Temos duas matriarcas que estão estabelecendo linhagens independentes, trabalhando na aliança de maneiras específicas que parecem satisfazer Abraão. Não temos outra objeção. E o próximo versículo é realmente muito bonito para Hagar. Quero analisá-lo lentamente, se possível. Abraão levanta-se de manhã cedo e pega pão e uma bolsa de água, que é como costumam traduzir uma bolsa de água, e coloca-a sobre Hagar, traduzindo do hebraico aqui. Portanto, a versão King James pode ser um pouco diferente. Ele colocou-a sobre o ombro dela. Agora, essa palavra ombro será importante, porque a próxima coisa que acontece no versículo é e também a criança. Mesmo em representações artísticas disso, às vezes você vê Hagar parecendo assustada, com um odre de água e um pouco de pão, e ela tem esse bebê ou criança nos braços. Ok, espero que você viva. Se você ler em inglês, pode ser interpretado assim facilmente. Mas o hebraico é tão estilizado. Em primeiro lugar, a palavra para menino é Yeled, mas isso significa criança pequena. Mas já estabelecemos que ele não é uma criança pequena, ele é um homem adulto. Essa é uma palavra simbólica. Ele lhe dá água, lhe dá pão, e em seguida lhe dá o filho, o Yeled, e o coloca em seus ombros, e ombros é uma palavra realmente única. Há estudiosos que veem isso com e a ideia do ombro, em que ele coloca o odre de água, o pão e o Yeled, e o menino que não é um menino, ele é um homem adulto, e eles veem isso como Abraão dando a ela a responsabilidade, o poder de governar a vida dessa criança. Agora ela é a principal pessoa que vai cuidar dessa criança, que toma decisões por essa criança ou por esse menino, ele é um homem adulto, por Ismael. Este ombro, em outros lugares das Escrituras, pode ser usado como um símbolo de governo, de responsabilidade e talvez até mesmo de realeza. Você sabe disso pelo famoso Isaías 9:6. E o governo estará sobre os seus ombros. Há outro versículo de Isaías, no capítulo 22, versículo 22, que fala sobre a autoridade ser colocada sobre os ombros de alguém. Você verá isso em Neemias de uma maneira um pouco diferente. Eles não querem ceder seus ombros, sua autoridade. Eles querem manter sua liberdade. E em Sofonias 3:9 também. Portanto, há lugares onde o ombro se torna simbólico do poder real,
da liderança, se isso faz sentido. O que está acontecendo aqui provavelmente é Abraão não expulsando Hagar, mas dando a ela a responsabilidade real. Ela agora é a rainha. Esta é a sua linhagem. Ela é a rainha. Ela está tomando decisões por isso. É liberdade. É também estabelecer a promessa com essa ideia de realeza para o seu filho. Ela é a rainha. Ele é o príncipe. E agora ela está sob a autoridade dele. Eles veem isso refletido no fato de que ela escolhe uma esposa para Ismael mais tarde. Se ele ainda estivesse na casa de Abraão, Abraão escolheria a esposa, mas Hagar escolhe a esposa, então ela tem autoridade real legal. Ela está sendo investida com esse poder por Abraão neste versículo. Você pode interpretar isso como se ele apenas tivesse dado algumas coisas a ela e torcido para que ela sobrevivesse. Na verdade, o que eu acho que está acontecendo aqui é que ele diz: tudo bem, vamos fazer o que dissemos que faríamos. Você está certa. Os meninos não podem herdar juntos. Agora eu lhe concedo essa autoridade para ser a matriarca desta linhagem. E então ela vai para o deserto de Berseba. Depois há mais uma palavra legal que acho que você vai gostar. Tem a ver com o final do versículo. Diz que ela partiu e vagou pelo deserto de Beersheba. Então você pode imaginá-la como se pensássemos nisso de maneira normal. Ela tem comida, água, um filho de 17 ou 18 anos, certo? Esperamos que ela encontre água antes que tudo acabe. Mas não acho que seja isso. Acho que é estilizado e a peregrinação também reforça que há alguns estudos recentes muito legais que analisam essa raiz Taá para peregrinar e veem nela uma alusão a não peregrinar como onde estou, o que está acontecendo. É mais uma peregrinação estratégica que ecoa o que os povos nômades descendentes de Ismael fazem no deserto. Eles peregrinam estrategicamente. Eles não se estabelecem necessariamente, certo? Pense nas comunidades beduínas ou nômades. Eles peregrinam, sabem onde está a água, sabem onde estão os poços, sabem onde estão os oásis. Eles vagam estrategicamente e não é uma rota reta. É muito estratégico. Este estudioso vê isso como um jogo de palavras sobre o que os descendentes de Ismael e Agar, farão no deserto perto de Beersheba, naquela área. Isso muda a forma como você interpreta o versículo, porque ela não está apenas vagando e esperamos que ela não morra. Ela recebeu a autoridade de Abraão para liderar essa linhagem, para ser essa matriarca, e também está aprendendo as regras, talvez, ou está adquirindo o conhecimento habilidoso do deserto que ela e os descendentes de Ismael terão. Lembre-se, isso é mítico. Como eu disse, isso não significa que não seja verdade. São os mitos ancestrais desse povo e você pode perceber isso nas palavras que o tornam tão flexível. Acho que isso o torna muito bonito para todos. Sim, não parece que ela foi empurrada e ficou sem água no final do dia. Sim. Chegamos à parte da história em que ela não consegue encontrar água, o que torna a história um pouco mais complexa. Ela tem vagado habilmente, o que implica que sabe como encontrar água no deserto. Sabemos disso porque há arbustos nas proximidades, o que significa que deve haver água subterrânea em algum lugar. Ela sabe o que está fazendo. Ela está procurando por algo, espera que esteja lá, mas não está. Aqui está o paralelo entre o que acontece com Sara e o que acontece com Abraão. Todos os três vão perder ou quase perder um filho. E eu quero deixar isso claro porque, como eu disse anteriormente, nossas experiências individuais podem moldar nossa fé, e ela se torna um tipo de fé realmente único. A fé que Sara desenvolveu será diferente. Hagar precisa desenvolver a fé de fazer algo sozinha. Ela não está mais com a família. Ela teve que sair daquele lugar e crescer, criar a herança, certo? Ela teve que fazer isso sozinha. Essa é uma experiência própria. A fé que você tem que desenvolver. Se você já foi pai ou mãe solteiro, ou se já teve que arcar com uma responsabilidade muito pesada sozinho, você sabe o que é se esforçar ao máximo e tentar descobrir uma solução. Então você também conhece aquele tipo de choque quando você pensa: eu estou aqui, devia estar aqui. O que está acontecendo e não está lá. A história milagrosa, então, é que ela está procurando água. Deveria estar lá e não está lá quando a água acaba. Não acho que seja a mesma água que Abraão lhe deu. Acho que na peregrinação ela está conseguindo água.
Ela sabe onde encontrar a água, mas neste lugar que parece que deveria haver água, não há. Agora ela está sentindo essa pressão, esse estresse. Ela se afasta um pouco e diz que está a um tiro de arco de distância. E esse tiro de arco é uma ilusão, mais uma vez, da tradição ancestral. Os descendentes de Ismael terão arco e flecha, isso traz isso. É uma pequena ilusão mítica. Então ela diz: não sei o que fazer, acho que não consigo ver meu filho morrer. Mais uma vez, o desafio é realmente comovente. Ela teve que sair sozinha. Essa foi a coisa certa a fazer. Deus disse isso, todos sabiam disso, e Abraão lhe confere autoridade. Ela está fazendo isso funcionar. Ela está indo bem e estabelecendo esses padrões para sua ancestralidade. Mas então, a coisa que ela acha que deveria estar lá, não está lá. Você pode se identificar com experiências em que você apareceu e deveria estar aqui, mas não está. Então, o que você faz? É muito semelhante à história de Sara. Eu tinha uma promessa e ela não vai se cumprir. Não da maneira que você imagina, pelo menos. Sim. Acho que não consigo ver isso acontecer. Não consigo ver a promessa desaparecer. Não consigo ver o menino morrer, como aconteceu com Sara. Sara chegou um pouco mais tarde. Hagar chega quase imediatamente. É um anjo. Carly, até agora devo dizer que Sara ganhou vida para mim e para Hagar. Você sente mais as histórias delas. Há muita dor, sofrimento e crescimento, e Deus trabalhando individualmente com cada mulher. Não queremos que elas sejam apenas nomes em nossas escrituras. Você disse que falaríamos sobre 3 pessoas hoje: Sara, Hagar, e imagino que agora passaremos para Abraão. Correto. Vamos passar para Abraão agora. As histórias deles são paralelas. Falamos sobre como cada um deles vai perder ou quase perder um filho. Alerta de spoiler, mas você provavelmente sabe o que acontece em Gênesis 22? Esta é uma família lidando com problemas realmente complicados. Questões complicadas em torno de barrigas de aluguel, legalidades, amizade e relacionamentos. São todos os tipos de dificuldades na prática, mas ainda assim é lindamente simbólico, lindamente contado de uma forma que evoca imagens do Éden e imagens da realeza, linhagens especiais e príncipes. E, novamente, essas são histórias ancestrais para os povos antigos. Eles são IEs que se veem na história, eles veem suas famílias, suas linhagens, mas também é apenas sobre uma família tentando lidar com o fato de que a vida às vezes é difícil, que é difícil estar em uma família, que às vezes é difícil crescer e que às vezes você fica desapontado. Você acrescentou outra camada ao nos dizer que essas histórias não só não foram escritas em inglês, como também foram escritas há muito tempo, e que as pessoas que as leem encontram coisas escritas nelas para elas. Elas não são tão antigas, são antigas em comparação conosco. Esses descendentes serão vizinhos, serão primos. No entanto, você ainda não perde a majestade do que está acontecendo com esses membros da realeza. Tudo isso é reconhecido. São linhagens reais, são filhos especiais, são mulheres especiais. É uma família especial. Talvez uma lição a ser aprendida seja que Deus pode pegar uma família com muitas questões complicadas e usá-la para seus propósitos, certo? Sim. Isso nos dá um pouco mais de esperança. Certo? Porque Abraão, Sara e Agar são uma linhagem espiritual. Somos adotados por essas famílias. Eles lideram essas famílias. Essa é a história deles. Complicada e confusa. É encorajadora. Seja o que for que eu esteja passando, o que eu pareça não estar fazendo direito. Sim, Ainda há esperança para mim. sim, e então Deus vai usar nossa família. Sim, exatamente. Ok. Conte-nos sobre Abraham. Adoro a história de Abraão. Quero dizer, é aquela que conhecemos bem, é aquela que contamos. É uma história linda e tem paralelos maravilhosos com Cristo e o plano de salvação. Além disso, ao pensar nos paralelos com o que acabou de acontecer com Sara e Agar, temos observado isso. Quero ler isso também com atenção à fé de Abraão e à maneira como ele enfrenta seu desafio, sua provação extremamente difícil, aquilo que ele precisa superar e vivenciar. Há uma linguagem poética realmente bela neste texto com a qual podemos brincar para ajudá-los a apreciar como foi contada.
Acho que ainda hoje é entendido por estudiosos e por pessoas que estudam a Bíblia como literatura como um dos capítulos mais bonitos de todo o livro. É lindamente escrito, é bonito em hebraico, é bonito. Mesmo na tradução, o estilo narrativo te atrai. Quero dizer, a história em si te atrai. Mas a maneira como é contada também é muito bonita. Nós passamos por tudo isso. Temos os príncipes estabelecidos. Eles estão em seus territórios separados em Gênesis 22. Nós vemos isso no versículo 1, o cenário. Isso é novamente mais uma ironia dramática. Nós, leitores, sabemos o que está acontecendo talvez até antes mesmo de Abraão. No versículo 1, nós entendemos o cenário e aconteceu depois dessas coisas que Deus tentou Abraão. Agora, quero mudar isso porque o hebraico tem um sentido de tentar, mas na verdade é um sentido de provar. É preciso ver onde você está, Abraão, então não é uma tentação. Vou puxá-lo para cá e ver se você vai. É mais um, preciso ver onde você está. É Nazá. É realmente essa ideia de uma prova. Basicamente, eu preciso ver como você vai responder à situação. Estamos preparando isso. Deus vai fazer isso. E então há essa interação adorável entre Deus e Abraão que eu quero destacar. Isso seria estilizado. Então, isso terá ecos mais tarde em algumas das histórias, as histórias bíblicas. Deus diz a Abraão e ele apenas diz seu nome, Abraão, hebraico. Hinene, isso é Deus dizendo Abraão e Abraão dizendo, aqui estou. Então, essa palavra, Hinene, é uma palavra realmente interessante. É como um reconhecimento de si mesmo, como um estou bem aqui. Você pode usá-la quase como o início de algo e dizer, olha, isso aconteceu. Algo como olha seria o Hein. Tem um sentido de pausa, mas também tem um sentido de se identificar em um lugar. E também é usada em alguns contextos sagrados. Então, uma troca semelhante vai acontecer entre o menino profeta Samuel e Deus. Vai ter esse tipo de interação. Deus diz o nome de alguém e então essa pessoa diz, aqui estou. Isso também acontece em Isaías. Isaías 6, Isaías vai responder a Deus dizendo, aqui estou. Abraão começa essa situação com Deus dizendo, Abraão, e Abraão responde, Inene. Há muitas maneiras de ver isso, mas o que vejo nisso é que está preparando Abraão para o próximo nível. Vou levá-lo para o próximo nível, o que sinto que acontece muito conosco na vida. Passamos por coisas, passamos por uma provação, talvez nos acomodemos, e então pensamos, ok, aprendi muito, estou bem, e então virá a próxima coisa, mas trata-se de crescimento. Não viemos necessariamente apenas para sentar na praia e tocar o ukulele, embora eu realmente adorasse fazer isso. Então é como Abraão. Estamos subindo novamente. Eu me pergunto se Abraão pensa, ok, eu sei o que isso significa. Hinene, essa palavra hebraica, aparecerá várias vezes na história e será usada de maneiras interessantes. Abraão está sempre dizendo isso. Estou aqui, aqui estou eu, aparecendo, estando presente. John, você poderia ler o versículo 2? Ok, Gênesis 22, versículo 2, e ele disse, pegue agora seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá, e ofereça-o ali como holocausto sobre uma das montanhas que eu lhe indicarei. Incrível. No inglês você pode ver que ele está afirmando várias vezes quem você deve levar. O que é bonito nisso é que nos leva passo a passo e se concentra em algo específico. Temos várias maneiras de pensar sobre Isaque, nossa alegria, risos, filho. Você também pode ver que está se aproximando cada vez mais de detalhes específicos, e cada um deles é tão comovente. Quero que você leve seu filho, aquele que você realmente ama. Quero que você leve Isaque. Agora, na tradição judaica, só quero compartilhar isso porque acho legal que você possa ouvir o ritmo nisso. Isso também dá um pouco de profundidade. Isso também está em Gênesis Rabá, aquele Midrash, quando eles veem essa repetição de ainda não chegamos ao nome e agora vamos para Isaque. Eles imaginam essa conversa. Deus diz a Abraão, leve seu filho, e Abraão diz, eu tenho 2 filhos. Deus diz, o seu único. E ele responde, cada um é o único filho de sua mãe. Deus diz, aquele que você ama. E Abraão responde, eu amo os 2. Então Deus diz, Isaque. Isso prolonga um pouco mais o ritmo e você pode apreciar cada uma dessas palavras. Outra coisa realmente interessante é que o único, leve seu filho, seu único filho.
Essa é uma palavra realmente interessante e será repetida. É hebraico, ou vem dessa raiz yahad. A raiz pode ser único, pode ser solitário, mas também pode implicar unidade. Há uma unidade, uma unicidade, mas também uma singularidade, uma solidão. Ela vai oscilar entre esses significados. Mas eu adoro essa palavra nesta passagem porque não é difícil ver tipos de Cristo, pois esta é uma história semelhante sobre Cristo e seu sacrifício expiatório, e como há alguém que toma o lugar de Isaque para que os sacrifícios ocorram no monte do templo em Jerusalém. Mas então há o último sacrifício que é Cristo. Pegue seu filho, seu único filho, aquele que você ama, seu filho amado. Pegue Isaque, aquele que ri com alegria, aquele que é alegre, e então ofereça-o como holocausto em um dos altos que eu vou lhe mostrar. O holocausto, essa palavra é olá. Havia muitos tipos diferentes de sacrifícios e ofertas na Bíblia e nas formas bíblicas de como você poderia fazer isso. O que é o olá? É a oferta que você levaria ao templo ou que você ofereceria quando quisesse comunhão absoluta com Deus. Não era que você estivesse preocupado com algo que tinha acontecido ou que quisesse ser grato e dizer obrigado. O olá é quando você simplesmente pega o animal inteiro, coloca-o lá e deixa queimar, e isso é simbólico de todo o seu ser, o tipo mais profundo de consagração, colocando-se diretamente no altar, esvaziando seu senso de identidade, até mesmo a consagração absoluta. É isso que ele está pedindo. Quero que você o ofereça como um olá, como um ato de consagração profundo, muito profundo. Suba à montanha, assim como os poços são lugares onde você pensa: ah, algo bom vai acontecer. As montanhas também são bons lugares no texto bíblico. Se você está subindo uma montanha, algo interessante, algo bom, provavelmente algo sagrado vai acontecer. As montanhas carregam essa conotação. Temos poços, temos montanhas. Leve-os para uma montanha, então você chega ao versículo 3, uma espécie de desaceleração do ritmo. Aqui está o teste, aqui está o que estou procurando. Seu filho, o único, aquele que você ama, Isaque. Então vemos o que Abraão faz e o que os estudiosos perceberam é que nesse ritmo ele lentamente reúne as coisas para se preparar para partir. Esse é um versículo e, em seguida, como se fossem quilômetros percorridos em alguns versículos, avançamos muito rápido. Então, quando chegamos à montanha, o ritmo diminui novamente. E isso faz parte do estilo literário. Você pode ouvir e ver isso muito bem em inglês, mas é uma narrativa realmente encantadora para nos envolver na história e encontrar a beleza nela. Na manhã seguinte, Abraão sela seu jumento e leva 2 de seus servos e seu filho Isaque. Ele cortou a lenha para o holocausto e a colocou no lugar que Deus lhe indicou. Ele não quer partir para fazer isso. Dá para perceber como ele está se preparando e se organizando para partir. Dá para perceber a hesitação na narrativa da história. Então, no terceiro dia, Abraão olha para cima e vê o lugar à distância. O que quero destacar é o versículo 5. Há algumas coisas bonitas que acontecem no hebraico que você pode perder no inglês. Abraão diz aos seus servos ou aos seus jovens: fiquem aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá para adorar e voltaremos para vocês. Parece bastante simples. Cada uma dessas descrições do que ele e Isaac vão fazer é realmente interessante, e isso é gramática, mas é uma conjugação realmente interessante e é chamada de coortativo. Não se assuste com a palavra. O coortativo significa apenas que é uma ordem para a primeira pessoa. Normalmente, quando penso em uma ordem, digo algo como: ei, tire os sapatos ou pendure o chapéu ali. O você está implícito. Sente-se. Coma o sanduíche. O que for, o você está implícito. Estou dando uma ordem a você. Estou dando uma ordem a uma pessoa. No coortativo, é uma ordem a si mesmo ou ao coletivo. Então posso dizer a mim mesmo: eu ordeno que você faça isso. Ou, eu quero que você faça isso. Eu desejo que isso seja feito. Deixe-me ou eu devo são formas comuns de tradução. Tem um sentido de vontade, como eu quero que isso aconteça. Se eu fosse ordenar a mim mesmo para comer um biscoito, diria: eu devo comer um biscoito. Deixe-me comer um biscoito. Não é comum em inglês, mas aparece muito em hebraico. É comum na minha casa. Eu vou comer um biscoito. Vou comer um biscoito.
Você entende o que quero dizer, porque é como se você quisesse muito aquele biscoito. Então, quando ele diz, vou lá para adorar, é isso que ele quer dizer? Eu. Sim, mas repare que não é eu, é nós. Quero que você perceba isso porque pode ver a fé de Abraão, pode ver onde Abraão gostaria que isso chegasse e como ele se lembra de lutar com Deus, negociar, saber que pode falar com Deus. Ele pode dizer a ele o que quer, ele pode dizer a ele o que pensa. No versículo 5 ele diz: Eu e o rapaz iremos até lá. Os dois vão fazer isso em hebraico, você pode ver que é o nós. Somos nós dois juntos. Nós iremos, é uma ordem. Então nós iremos ou eu irei, que nós iremos até hebraico, até aquele lugar. Você quase pode vê-lo apontando ao contar a história. Também é um cohortativo. Nós dois vamos adorar. Vamos adorar e vamos fazer a coisa, vamos fazer o ritual, vamos adorar. Depois voltaremos para você. Isso também é um nós, não é singular e é coortativo. Eu quero que voltemos. Hebraico. Eu quero, vamos voltar, nós dois. Não apenas eu, ele sabe o que deve fazer. Você pode ver a fé dele. É muito poderoso para mim. Existe um elemento de confiança de que isso vai dar certo? Sim, é isso que vejo. Talvez até um elemento de oração. Ele está dizendo: vamos subir, vamos adorar e vamos descer. Nós dois. Isso é um nós. Não fica claro em inglês, mas fica muito claro em hebraico. Eu me pergunto se ele pensa, ok, vou seguir em frente com isso, mas Deus vai me trazer de volta. Talvez algo assim. Talvez ele não vá me impedir, mas algo vai acontecer. Sim, temos uma ideia do que ele está pensando. Quando Isaac pergunta um pouco mais tarde, no versículo 7, Isaac pergunta: temos o fogo, temos a lenha, mas onde está a ovelha? No versículo 8, Abraão diz: é Deus quem cuidará da ovelha. Deus providenciará essa ovelha. Então temos uma ideia do que ele está pensando. Agora você pode ler. Tem muita ironia. Na verdade, se você estiver apenas ouvindo a história ou apenas lendo e ela é escrita em forma poética, sim, o que vai acontecer? Como isso vai ser resolvido? E você também pode ver a esperança de Abraão. Ele pensa: Deus vai providenciar. Não sabemos realmente o que ele está pensando, exceto que sabemos que ele quer que os dois desçam e ele está confiando que Deus vai providenciar uma maneira. Então, no versículo 6, quero voltar a isso. Você se lembra da raiz Yachad, que significa tanto solitário e sozinho ou único, mas também unidade? Ela volta a aparecer na narrativa do versículo 6. Abraão pega a lenha para o holocausto e a coloca sobre seu filho Isaque, pega o fogo em suas mãos e a faca, e os dois vão juntos, os dois juntos. É a mesma raiz. Yachad é Yachdav, os dois juntos há unidade nisso. A última vez que vimos isso foi: leve seu filho, seu único filho, mas agora são os dois, e eles estão unidos. Eles estão indo juntos. Agora haverá uma pequena troca, e então vamos entender novamente. Os dois caminham juntos e você pode ver que os dois estão juntos. Outro pequeno elemento interessante neste versículo é que houve uma troca notada. Abraão dá a Isaque a lenha, e Abraão tem o fogo e a faca em suas mãos. Essas são as coisas perigosas, são coisas letais. Abraão tem isso nas mãos. Uma interpretação disso é que Abraão está segurando porque é o seu trabalho. Outra interpretação é que ele está segurando porque quer mantê-las o mais longe possível de Isaac antes que algo aconteça. Isso faz sentido? Então ele está segurando as coisas letais. Isaac também está segurando a lenha. Você pode ver um belo paralelo entre segurar a lenha e a ideia de Cristo e a cruz, a madeira e a árvore. Não me lembro quando fiz essa anotação. Pode ter sido há 4 anos, mas eu tinha ao lado do versículo 5. E chegamos a você novamente, inserindo a palavra nós na NRSV, e eu tenho, talvez Deus o ressuscite novamente. Talvez fosse isso, como você disse, voltaremos para você, nós dois. Talvez Deus o ressuscite novamente. Uau! Sim, ele tem fé. É uma disposição. Eu preciso que isso seja... É como se fosse uma ordem, nem mesmo uma disposição. Essa nem é a palavra certa. É uma ordem que eu quero que isso seja. Então, eles pegam os instrumentos e caminham juntos. Essa frase vai aparecer novamente no versículo 8. Entre a primeira expressão deles caminhando juntos em unidade, e a segunda, há uma conversa que acontece e é Isaque. Ele pergunta no versículo 7, Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai, observe isso. O que Abraão diz? Isaque inicia a conversa, meu pai. Então ele o chama pelo nome.
Então ele disse. Abraão responde. O que ele responde? Você percebeu? Hineni. Hineni, ótimo. Lá está novamente. Ele responde a Isaque da mesma forma que responde ao Senhor. Ele diz: Aqui estou. É tão comovente, é tão poderoso. Isaque inicia essa conversa na mesma transação sagrada que Abraão e Deus estavam tendo. Aqui estou, meu filho. Isaque diz: Veja o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? E Abraão, no versículo 8, diz: Meu filho, Deus providenciará um cordeiro para o holocausto. Então temos a repetição da frase que tivemos logo antes dessa conversa, e os dois caminharam juntos. Isso envolve essa conversa. Então, se você estiver ouvindo com atenção, vai ouvir que eles caminham juntos. Isaque diz: Pai, onde está o cordeiro? Certo? E Abraão diz: Deus proverá. É muito significativo. Isaque sabe o que está acontecendo? Qual é a explicação para isso? Sabemos que após essa conversa, Abraão diz: Deus proverá. E eles caminham juntos. E eu traduziria isso como em unidade. Eles estão caminhando juntos em unidade. Pode ser um subtexto, certo? Há uma troca que não é verbal, mas implícita entre os dois. Também adoro essa ideia de unidade que você pode ver refletida na história de Isaque e Abraão, mas também pode ver refletida em Cristo, em sua unidade com o Pai, que eles caminhavam juntos nessa unidade e nessa unicidade. Está ficando muito intenso à medida que você lê. Sim, mesmo que todos nós saibamos o que vai acontecer, ainda assim, O ritmo é simplesmente perfeito e o que está sendo enfatizado é muito comovente. A ideia das perguntas que estão sendo feitas, eles ainda estão avançando em união e Abraão ainda tem sua fé. Deus vai prover, e então, no versículo 9, eles chegam ao lugar que Deus havia indicado a Abraão. Abraão constrói o altar e arruma a lenha. Estamos desacelerando. Este é o mesmo ritmo de quando ele estava fazendo as malas para partir. Você tem uma narração detalhada do que está acontecendo a cada minuto, em vez de alguns versículos em que eles vagaram por 3 dias. Você está sentindo a angústia. Você está sentindo que este é o momento em que o milagre deve acontecer. Estou mantendo essa fé e guardando isso em meu coração. Quero que isso seja verdade. Ele constrói o altar, eles colocam a lenha, amarram Isaque devagar, devagar, devagar e o colocam no altar sobre a lenha. É simplesmente louco porque você pode ouvir o ímpeto que leva ao versículo 10. E Abraão estendeu a mão e pegou a faca para matar seu filho. Está no ar. Essa história é tão comovente que, na verdade, há imagens nas 3 tradições abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, que mostram Abraão com a mão levantada com uma faca e Isaque. E então, os anjos aparecem para manter as coisas bem. Eles mantêm a aliança viva. Eles consertam a situação. Aqui está ele, com a mão levantada, e o anjo do Senhor o chamou do céu. Deus diz: Abraão, Abraão. É interessante que ele diga isso 2 vezes, certo? Na primeira vez, ele disse apenas uma vez: Eu estou aqui, pronto para fazer essa coisa que não quero fazer. E então, é claro, no versículo 12, ele disse: Estende a tua mão sobre o rapaz, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho, e lá está aquele único novamente, aquela raiz Yashad. é melhor você ser o anjo mais pontual de todos, pois não pode se atrasar para isso. Não é assim que Deus às vezes espera até o último minuto antes de intervir? Absolutamente no último minuto. Ok. Vamos matar todos os crentes. Tenham uma boa noite ao pôr do sol em 3 Nef. Eu tinha um amigo que dizia que Deus adora um final emocionante, parece que é mesmo assim. A fé exige que a gente vá até o limite. Para construí-la, você precisa ser empurrado. A força que vem disso é como um treinamento de força espiritual. Há algo especial em ser empurrado até o limite para ver se você consegue aguentar. Para sempre nos referimos às provações de Abraão como as definitivas. Isso é verdade. Eles se tornam o modelo para todas as grandes provações. Você se lembra que, no início, é um olá. Trata-se de uma consagração, mas também é um nazá. É também um teste. É um teste para ver o quanto Abraão é consagrado. É assustador. Mesmo com o que está acontecendo e o que parece ser exigido, há aquele nível de consagração total, de confiança total.
Isso está afetando, eu acho, todas as partes dele, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, da pérola de grande valor. Isso é como um trauma de infância que ele está enfrentando. O Senhor está dizendo: deixe-me colocá-lo cara a cara com o pesadelo definitivo. Você confia em mim? Todos saem. Até mesmo o Senhor está dizendo: você realmente me impressionou. Certo? Você não acha que é assim que o Senhor age conosco? Quando passamos por esses momentos difíceis e essas provações que parecem tão pesadas ou que nos levam ao limite, onde você está encurralado, é agora ou nunca, Senhor. Adorei o que você disse. Acho que até o Senhor ficou impressionado, porque acho que ele também fica impressionado conosco. Há algo que sei que John adora citar, e John, na verdade, tenho aqui a história exata que você me citou muitas vezes. É de Truman G. Madsen. Chama-se O Poder das Provas de Abraão. O irmão Madsen diz: certa vez eu estava no vale conhecido como Hebron, agora belamente fértil, e onde, segundo a tradição, há um túmulo do pai Abraão. Ao me aproximar do local com o Elder Hugh B. Brown, perguntei: quais são as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó? O Elder Brown pensou por um momento e respondeu com uma única palavra: posteridade. Então, quase explodi. Por quê? Então, Abraão recebeu a ordem de ir ao Monte Moriá e oferecer sua única esperança de posteridade. Ficou claro que aquele homem, com quase 90 anos, havia pensado, orado e chorado sobre essa questão antes de finalmente dizer que Abraão precisava aprender algo sobre Abraão. Você não diria que aprendemos mais com nossas experiências difíceis do que com as fáceis, mas eu não rezo por experiências difíceis. No final dessa palestra, irmãos e irmãs, hoje precisamos de Abraãos. Precisamos daqueles que estão dispostos a permanecer firmes e que, tendo feito tudo, permanecem firmes. Temos pessoas agora e precisamos de mais que possam ouvir a palavra viva e o compromisso atual do Senhor Jesus Cristo por meio de seus profetas e permanecerem firmes. Que Deus nos ajude a responder e nos tornarmos Abraãos. Gosto dessa palavra permanecer quando penso na palavra permanecer e nos padrões que dela derivam. E o oposto de permanecer seria recuar, ceder, desanimar ou comprometer-se. Seja um porta-estandarte. Você permanece com os líderes e representa a visão deles para o povo, ou permanece com o povo e representa a visão deles para os líderes? Para que lado você está voltado? Onde você permanece? Todas essas são perguntas difíceis. E como você se sentiria se fosse Abraão e tivesse percorrido toda essa distância? É por isso que ele dá à montanha o nome do lugar. Sim, obrigado por nos levar até lá. Sim, ele dá o nome à montanha. Há tanta coisa bonita nesse nome. Essa montanha será tradicionalmente o local do templo. Quando os estudiosos analisam isso, eles veem que os sacrifícios que serão realizados no templo refletem essa história e também ecoam Cristo, que é a pessoa que torna a fé possível. Muitas pessoas estão muito interessadas nesse imóvel. Sim, é verdade. Os descendentes de Isaac adoraram ali durante muito tempo e agora os descendentes de Ismael adoram ali. Sim. Sim. Sagrado para todas as 3 tradições abraâmicas. E em um dos nossos primeiros dias, Henke e uma das primeiras lições do Velho Testamento, e vem, segue-me, é procurar Jesus nessas histórias. As semelhanças aqui são difíceis de ignorar. Sim. A maneira como é contada, isso simplesmente os traz à tona. Pense em Jeová assistindo a isso, sabendo que quando isso acontecer para ele, Uau, isso é poderoso. não há, Não há nenhum anjo para detê-lo. ele e seu pai vão levar isso adiante, certo? Ele será como Isaque, ao que parece. Muitos se perguntaram se Isaque se submeteu a isso, se Jesus também o fará. Parece que sim, sim. Seja um sacrifício voluntário. Mesmo depois de ler isso, todas as vezes, da maneira como você nos guiou, Carly, eu estou. Preciso respirar aqui. Eu fico tipo, tudo bem. É uma história tão poderosa. Adoro que tenha sido escrita de forma tão bonita. Quero dizer, todas as histórias do Gênesis, especialmente, foram escritas de forma tão bonita, mas esta tem algo que é identificável, mas também cósmico, né? Um tipo de beleza do plano de salvação. Sim, temos um pai, 2 mães, 2 filhos e tantas jornadas diferentes. Sim, paralelas, mas diferentes. E Jeová trabalhando com cada um, fazendo promessas a cada um, testando cada um. Carly, eu ri muito hoje
Você realmente tocou minha alma com essa última história de Abraão e também falando sobre Hagar e Sara. Como você quer encerrar isso? Vamos para o versículo 14, o final da história, logo depois que eles veem o carneiro e ele se torna o sacrifício. Então Isaac vive, a fé de Abraão se concretizou e Deus apareceu bem na hora certa. Essa história termina com um jogo de palavras que será usado por Cristo mais tarde, quando ele estiver falando sobre Abraão. Acho que você vai gostar de como ele fecha o ciclo, mas vamos dar uma olhada no versículo 14 primeiro. Há um pouco de hebraico aqui. É hebraico anglicizado, mas alguém quer tentar? Vá em frente, John. Gênesis 22, 14. E Abraão chamou o nome daquele lugar de Jeová Jiré, como se diz até hoje. No monte do Senhor será visto. Isso é uma ideologia. Esse é um versículo que diz: eis porque esse lugar tem esse nome, e eis o que esse lugar significa por causa desse nome e dessa história. É como uma pequena reverência no final da história, mas também marca o lugar onde isso aconteceu. Estamos ouvindo isso em 2026, mas os povos antigos também ouviriam e entenderiam que este é o lugar onde os sacrifícios acontecem. E esta é a história sobre por que eles acontecem da maneira que acontecem. E é interessante porque isso literalmente diz: o Senhor verá, ou o Senhor vê continuamente como o Senhor está observando isso. E então diz: e até hoje é chamado de montanha do Senhor, onde será visto. É tanto ativo quanto passivo, o Senhor vê, e então é aqui que será visto. Vamos para João, capítulo 8, versículo 56. E preciso agradecer a um amigo e colega, Matt Bowen, que escreveu sobre isso e viu essa conexão. É realmente muito bonito. Matt já participou do nosso programa algumas vezes. A conexão aqui vai unir todas as nossas histórias. Este é Cristo falando sobre Abraão. Ele está se referindo a essa história mítica. Novamente, quando digo mito, não quero dizer que não seja verdade. É apenas uma história realmente simbólica, completa e culturalmente significativa. Ele usa um jogo de palavras. Versículo 56. Seu pai Abraão se alegrou ao ver o meu dia, e ele o viu e se alegrou. O que você pode ver aqui é ver Abraão. Ver, que é como terminamos esta história. O Senhor vê e isso será visto nesta montanha. Mas também há alegria, e isso pode ser uma ligação com Isaac. Lembre-se, Isaac é risada alegre. Isaac significa regozijar-se e rir. O que é bonito para mim neste versículo é que é Cristo. Conhecer essas histórias, conhecer essas pessoas, conhecer essas figuras e dizer de uma maneira belamente poética, possivelmente trazendo Isaac com a alegria e trazendo o ver e Abraão na montanha e tudo isso junto, é uma maneira pela qual a salvação chega à família humana com sacrifício e ver e alegria e esse povo da aliança, essa bela família da aliança. Carly, Jesus não está exatamente no mesmo lugar? Sim, sim. Ótimo. Fico feliz que você tenha percebido isso. Já estive aqui antes. Festa dos Tabernáculos. Ah, sim. Você ainda não tem 50 anos. Você viu Abraão e Jesus diz: não só vi Abraão, como estive aqui mesmo com Abraão. Isso é realmente incrível. A história, a experiência, toda a fé e então a salvação, o ser que vai realizar tudo isso no tempo, no espaço e na história. É motivo de alegria. No fim das contas, será apenas motivo de alegria. Carly, não consigo expressar o quanto isso tem sido maravilhoso. John, eu digo isso muitas vezes. Sei que estou sentindo o Espírito Santo quando não quero que isso acabe e quero ser uma pessoa melhor. Carly, esta é a nossa família. Não percebemos que estamos fazendo história da família quando estudamos essas histórias, certo? Gosto disso. Sim, Embora John e eu não falemos hebraico, você nos explicou o suficiente para que eu sinta que nos aproximamos do original. que bom. Fico feliz que você tenha percebido isso. Sinto que há algo nisso que realmente abre as histórias e as torna ricas. Obrigado pelo seu tempo, Carly. Obrigado. Sim, John, precisamos agradecer a duas pessoas, Gaylene e Russell Anderson, de Sandy, Utah. Eles nos deram essa oportunidade. Os pais de Carly. Tenho muita sorte. Meus pais são a razão pela qual eu... Vocês estão me fazendo chorar, pessoal. Meus pais são a razão pela qual tenho essa curiosidade espiritual. Eles deram vida a essas histórias para mim, minha mãe e meu pai quando eu era pequena. Eles me incentivaram nos estudos e sou quem sou por causa deles. Obrigada pela menção. Eles merecem. Lindo. Um final perfeito. Queremos agradecer à doutora Carly Anderson por estar conosco hoje.
Foi uma alegria enorme. Queremos agradecer à nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, e aos nossos patrocinadores David e Verla Sorensen. Em cada episódio, lembramos do nosso fundador, Steve Sorensen. Esperamos que você se junte a nós na próxima semana. Emos mais do Gênesis para cobrir no Follow Him. Como agradecimento aos nossos maravilhosos ouvintes, adoraríamos presentear vocês com a versão digital do nosso livro Encontrando Jesus Cristo no Antigo Testamento. Ele oferece insights curtos e significativos extraídos de nossos episódios anteriores sobre o Antigo Testamento. Visite followhim.com. É followhim.com para baixar sua cópia gratuita hoje. E você também encontrará o link para comprar a edição impressa. Obrigado por fazer parte da nossa família Follow Him. É claro que nada disso seria possível sem nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Cabuica, Sidney Smith e Annabelle Sorensen.